Nesse vídeo eu quero compartilhar com você como demonstrar simpatia para sua esposa, como energizá-la com simpatia e por que na prática isso é tão difícil para os maridos. Em primeiro lugar, você precisa usar uma pergunta que eu já falei aqui em vídeos anteriores. E qual seria essa pergunta? Quando a sua esposa vier falar algo para você, você precisa perguntar-la o seguinte: você quer apenas que eu lhe dê meus ouvidos ou então você quer uma resposta, uma solução minha? E espere. A sua esposa ela tem uma necessidade diferente da sua. A sua esposa ela vai até você, como a gente já falou aqui algumas vezes, em busca de um companheiro, em busca de um relacionamento. E ela tem uma necessidade tão diferente da sua que você não consegue entender o porquê que ela simplesmente quer conversar sem ouvir uma solução. Acontece que nós, homens, nós somos seres racionais. Nós, numa conversa, trocamos informações com os nossos colegas, com os nossos companheiros. Então imagine uma conversa hipotética entre Joãozinho e o Pedrinho. O Joãozinho chega até o Pedrinho, eu não vou colocar tão diminutivo, porque parece menino, né? Vou colocar o João e o Pedro. Imagine que o João chegou no Pedro com um problema dele e o Pedro respondeu: você já tentou isso, João? O João fala assim: caraca, não, eu vou fazer isso então, boa ideia, gostei. E aí ele chega em casa, o João chega em casa, depois dessa conversa com o Pedro, e a esposa dele chama João para conversar. Aí Maria, ela pergunta: a gente pode conversar? E João fala assim: claro, sobre o quê? Ela começa a conversar e logo ele dá uma solução. E aí o que acontece? Quando ele dá a solução, parecido com o que Pedro fez com ele, ela já logo responde, fala assim: para de tentar me consertar, para de tentar me mudar, eu só quero que você me escuta. Essa resposta de Maria para o seu esposo João é extremamente desrespeitosa. Afinal de contas, João, na maior das suas boas intenções, só tentou ajudar, não é mesmo? Mas essa historinha você já entendeu que eu estou falando da sua vida. Muitas vezes você tentou ajudar a sua esposa e ao invés de ganhar admiração dela, pelo contrário, ela ficou mais chateada com você e parece que vocês ficaram mais distantes um do outro. Por quê? Porque em algumas vezes que ela só queria a sua simpatia, você tentou consertá-la, você tentou mudá-la. E não é isso que ela esperava de você. Entende? Claro que a sua resposta é importante, a sua solução é importante para ela. Mas acontece que em alguns momentos ela não quer a sua solução. E eu vou te explicar o porquê. Nós homens, como seres racionais, a gente não consegue decodificar tão facilmente as mensagens que as nossas esposas dão. Então, quando, por exemplo, a sua esposa vai conversar com você, você entende aquela conversa como sendo uma troca de informação, entende? Então, quando ela fala para você: vamos conversar, aí você responde com uma próxima pergunta: sobre o quê? Por quê? Você quer uma troca de informação, porque é isso que você faz com seus amigos. Você não chega no seu amigo falando alguma coisa e querendo que ele só te escute. Não. Né? Claro que existem casos raros, onde os homens eles contam os seus problemas para outras pessoas com o intuito só que eles ouçam. Mas isso acontece em alguns casos quando ele está com problemas assim extremos e que não tem nada que pode ser feito. Mas em 95% dos casos, aproximadamente, os homens eles conversam com o outro porque ele realmente quer uma troca de informação. Então, em uma conversa entre dois homens, ele dá uma informação, ele recebe uma informação, então ele vai conversar com o outro para que ele possa mudar a mentalidade dele, para que o outro possa mudar a mentalidade e enfim chegarem a uma solução. É isso. Então quando ele pergunta se a sua esposa quer conversar e ela diz: não quero conversar, só quero conversar, não exatamente sobre alguma coisa, ele fica sem chão. Por quê? Ele acha que a conversa é uma simples troca de informação. Afinal de contas, como poderia ser outra coisa? Você entende? Mas a mulher ela tem uma necessidade diferente da sua. Enquanto você decodifica essa conversa, essa falácia dela, como uma troca de informação, a mulher tem uma necessidade de conversar para que ela consiga aliviar a pressão emocional e a tensão emocional dela e também para que ela consiga compreender as emoções dentro dela. Eu não sei se esse é o seu caso, mas já aconteceu isso comigo.
algumas vezes que eu estava conversando com a minha esposa, eu mesmo só queria falar, externalizar o que eu estava passando, o que estava acontecendo, para que não que eu pudesse ouvir uma solução dela, porque eu estava falando do assunto que ela não sabia, mas eu estava falando com ela para que eu conseguisse me organizar e conseguisse detectar uma alternativa. Mas muitas mulheres, a maioria das mulheres, fazem exatamente a mesma coisa. Quando ela conversa com você, ela quer se encontrar emocionalmente, se organizar emocionalmente e pelo menos saber o que está acontecendo. Então você quer outra dica muito valiosa e importante? Se você é um casal que tem filho, vocês têm muitas coisas, muitas tarefas a fazer, você precisa separar que seja um momento, alguns minutos por dia, ou então um dia da semana para vocês conversarem. E que esse dia seja sagrado, ou esse momento seja sagrado, seja só para vocês. Porque a sua esposa, ela está tendo... Porque imagine o seguinte, você conversa com outro homem não para entender ou compreender as suas emoções. Você conversa para trocar informações, porque as suas emoções você compartimentaliza e deixa num só lugar. A mulher tem pressões emocionais por todos os lados, então ela precisa se organizar nesse sentido, ela precisa saber o que está acontecendo. Então você precisa ouvir a sua esposa com esse intuito, com o intuito de auxiliá-la a saber o que está acontecendo emocionalmente com ela, ok? Separando um dia, um momento do dia ou um dia da semana para que ela possa organizar emocionalmente tudo que está passando e acontecendo com ela. Fazendo isso, você vai estar demonstrando simpatia, tá? Lembrando, você tem uma necessidade diferente da sua esposa. Sua esposa tem uma necessidade emocional e você uma necessidade racional. E aqui você precisa energizar a sua esposa com simpatia, simplesmente ouvindo ela atentamente e se interessando pela conversa, para que ela possa então se organizar. André, mas e quando ela quiser a sua resposta? Quando ela quiser a minha resposta? Realmente, você, nesse momento que ela deu carta branca, você fale com ela, dê a solução, tá? E entenda que, por mais que ela não concorde com você, a decisão no final vai ser dela. Ela vai decidir o que é melhor para ela mesma, assim como você já faz isso, entende? Então você fez o seu papel, ela vai tomar a decisão dela e pronto, vocês vão viver tranquilamente como um casal feliz e abundante.